Olá, amados de Deus, a paz do Senhor. Eu sou a Larissa e estaremos juntos todos os dias às 6 da manhã, em adoração e intercessão. Hoje eu vou continuar falando sobre o chamado que você tem para o legado de Jesus. E vou falar que a maior obra que se pode fazer é ser como Jesus é. E no final, estarei orando por você e pela sua família. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos, ok? Eu vou ler Mateus 10, o versículo 16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A herança é algo que você deixa e pode acabar. O legado é quando você deixa uma marca na pessoa e não acaba. E o legado de Jesus são os valores que ele nos deixou para nos legitimar da sua sucessão física na terra. Nós precisamos entender como Jesus se moveu. Jesus, ele deixou características que nós devemos seguir. A nossa missão é representá-lo com a mesma forma, com o mesmo caráter, com as mesmas características que ele teve aqui na terra. É isso que ele espera de nós. Não é só querer servir a Cristo. Não adianta você só querer servir a Cristo, mas você precisa saber como você vai fazer isso. Porque o como é mais importante do que o fazer, pois o caráter está em como. E esse texto de Mateus 10, o versículo 16, ele mostra como temos que fazer isso. Eis que vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Esse é o seu chamado. Você tem um chamado. Foi assim que Jesus fez e é assim que você deve fazer e agir. E você precisa entender quem está falando isso. Então, a primeira chave que você precisa entender é que quem está dizendo isso para você é Jesus Cristo. Aquele que decidiu, mesmo sendo um leão, andar nessa terra como uma ovelha. O caráter de humildade de Jesus está aqui. Se você hoje está aqui comigo e ainda não descobriu o seu propósito de vida, você tem um chamado. E nesse texto de Mateus 10 fica claro a previsão do envio de um exército, onde haverá conflito e sofrimento, mas também a certeza de vitória e soberania. Porque o bom pastor, ele cuida da sua ovelha. E o Deus, Jesus, ele nos envia com toda a garantia. Se nós nos movermos desta forma como ele pediu. A maior obra que se pode fazer é ser como Jesus e não querer fazer a obra. Muitas pessoas, elas chegam na igreja e elas só falam que querem fazer a obra, elas querem servir, mas elas não falam em ser como Jesus. Você já disse que você quer ser como Jesus? Ou você quer ser como Jesus? Por isso que no final dos tempos, muitos vão dizer para Jesus que fizeram a obra dele. Senhor, eu curei em teu nome, fiz milagres em teu nome, mas ele vai dizer que não os conhece. Nós temos que escolher quem nós vamos seguir. Se vai ser Jesus ou apenas aquele pregador que tem hoje. Temos que nos adequar ao exemplo de Cristo aqui na terra. Por que nós rejeitamos nos portar como ele mesmo se portou? Porque essa forma que Jesus pede que a gente haja
ele se portou dessa maneira. Um leão que se portou como ovelha. O Deus que tomou forma de homem. O Senhor que abriu mão da sua autoridade e se portou como escravo. Jesus, ele tirou a capa, pegou uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos, algo que somente os escravos faziam. Por que que nós rejeitamos nos portar como Jesus se portou? Se nós não decidimos nos portar como ele se portou, nós não vamos conseguir cumprir o nosso chamado. Por isso que Paulo, ele fala que se quisermos ter o mesmo sentimento que Jesus teve, agir como Jesus agiu, nós precisamos nos reduzir a ovelhas. Por isso que nós não queremos, porque nós vamos ter que agir como ovelhas. As nossas armas são espirituais, por isso que nós temos que ser humildes. Nós precisamos ser servos de todos, e assim será o maior de todos. Mas o mundo que a gente vive nos ensina completamente ao contrário. O mundo nos ensina a ser servidos e não a servir. O mundo nos ensina a ser o maior de todos e não o menor. Por isso que nós rejeitamos muitas vezes nos portar como ele se portou. Mas se nós quisermos ser como Jesus, sermos parecidos com ele, nós vamos precisar nos tornar mais humildes, ser servos de todos. Sim, você é filho do rei, príncipe do Senhor, mas o seu modo de caminhar nesta terra é como uma ovelha, sendo humilde, sendo manso, sendo parecido com ele. E nós precisamos compreender o tempo e o modo. E Eclesiastes diz, há um tempo e modo para todas as coisas debaixo do céu. E nós precisamos entender o modo. Nós somos um exército de ovelhas. Deus sempre nos ensinou para não confiarmos naquilo que os nossos olhos estão vendo. E nesse texto de Mateus 10, estão as características do exército, da igreja do Senhor. O poder da igreja de Cristo está em ser prudente como as serpentes e inofensivo como as pombas. Aqui mora o poder que Deus pode transformar toda a história. A maior obra que se pode fazer é ser como Jesus e não querer fazer a obra. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigada pela Tua palavra que é viva, Pai, que nos cura e nos liberta. Pai, obrigada pela Tua presença, por mais um dia estarmos aqui reunidos contigo. Senhor, fala aos nossos corações. Pai, nos dê sabedoria e discernimento espiritual. Que o Espírito Santo possa, em nome de Jesus, nos conduzir, Senhor, para aquilo que o Senhor quer de nós. Que a gente possa compreender o tempo que estamos vivendo e o modo que devemos agir, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos ser prudentes como as serpentes e inofensivos como as ovelhas, Pai, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor. Pai, eu declaro sobre a vida dos teus filhos a obediência para fazer a tua vontade, Pai. E eu quero declarar sobre a vida dessas pessoas que elas venham buscar os teus pés e não mais só as tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. E essas pessoas, Pai, que estão aqui te ouvindo hoje, se elas estão esperando alguma resposta de ti, que elas recebam hoje, Pai, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo dê clareza para elas do chamado que elas têm em ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe seu dia. Até amanhã, às 6 da manhã, em adoração e intercessão.